Boa noite, pessoal. Eu sou o professor Luiz Lima, aqui do Departamento de Recursos Hídricos da UFLA, e vou apresentar para vocês um conjunto de slides para descrever como é feita a outorga a fio d'água em Minas Gerais, no caso aqui para irrigação, e a ideia é ajudar os alunos da graduação a entender, né, como funciona todo o arcabouço, a legislação envolvendo a autorização para captar água, né, em bacias estaduais, né, no caso de Minas Gerais. Outros estados têm diferentes plataformas, diferentes procedimentos. Primeiramente, é importante você entrar num portal chamado Ecosistemas e lá você se cadastrar, né? E a ideia é você se cadastrar como técnico, nesse caso você vai precisar de ter CREA, né? Ou seja, você tem que estar formado já, né? Ou você pode se cadastrar também como um usuário de irrigação ou de captação de água para dessedentação de animal, né? Pode ser aí várias maneiras, né? Eu vou passar a descrição, né, setup, e nós temos nesse portal várias possibilidades, né? E aqui está o SOUT, o Sistema de Outorga de Uso de Água em Minas Gerais. Veja bem que eu tenho aqui licenciamento ambiental e aqui tem o cadastro de pessoas físicas e jurídicas. É importante entrar aqui para se cadastrar, tá? Bom, uma vez que você está dentro do SOUT, né, do sistema de outorga, ele abre aí algumas possibilidades, né? O portal espacial é muito interessante, pois é uma plataforma de dados espacializados para você consultar, né, a disponibilidade hídrica. E existe aqui também o cadastro, né, para você cadastrar, né, responsável técnico ou empreendimentos, né? E também cadastrar ou consultar requerimentos. Então veja bem, o empreendimento pode ser uma fazenda A, uma fazenda B, né? Os requerimentos pode ser uma outorga no córrego X, no córrego Y. Então é importante diferenciar empreendimento de requerimento. Quando eu clicar em requerimento, eu vou fazer a solicitação de uma outorga. E qualquer dúvida, existe o manual do usuário, né? Existe todo o suporte aqui para nos ajudar a compreender isso daí. Quando você clica lá no portal, na primeira alternativa do sistema, que eu chamei de plataforma de dados espacializados, você pode consultar, no caso, você pode consultar coordenadas, e eu coloquei um exemplo aqui de um ponto, né? E você pode inserir esse ponto. Uma vez inserido, né, ele já mostra aqui o resultado, né? Esse ponto, a identificação, ele está num trecho do córrego, está aí o número dele, o código da bacia hidrográfica, do curso d'água, o nome do curso d'água, nesse caso aqui o Lambari, o código do trecho ajusante, o domínio não é federal, é Minas Gerais, é IGAM, o órgão gestor é IGAM, a vazão de referência para nós é Q710, né? E o percentual outorgável, nesse caso aqui, nessa bacia, 50% da Q710, né? E a classe de enquadramento desse córrego é classe 1, né? E ele tem uma bacia, né, hidrográfica. E essa bacia tem uma área de drenagem de 3,10 km², né? Isso são 310 hectares. Né? E aqui aparece também se o rio é de preservação permanente, nesse caso não. Veja que aqui eu tenho várias abas. A próxima eu vou passar para disponibilidade, né? Então, aqui já aparece a disponibilidade de captação. Veja que a qualquer instante eu posso adiantar ou voltar, né?
Então, no ponto que eu selecionei, né, a vazão de referência, no caso aqui 710, é de 0,008 metros cúbicos por segundo, ou seja, 8 litros por segundo. E veja que essa vazão de referência é a mesma ao longo de todos os meses. Há situações, há bacias, córregos em que essa vazão já é diferenciada, permitindo, né, captar diferentes vazões em diferentes meses, né? E no caso aqui, como ele outorga no máximo 50% dessa vazão de referência, ele vai outorgar 0,004 ou 4 litros por segundo, né? Isso é a disponibilidade. E essa disponibilidade aqui é importante lembrar que é para todos que estão ali naquela subbacia. Então, se o vizinho também quer água, nós vamos ter que repartir esses 4 litros por segundo. Bom, uma vez que eu já sei a disponibilidade, lá 4 litros por segundo, eu vou cadastrar aqui, né, ou consultar requerimento. Se eu já tenho algum requerimento em andamento, eu posso consultá-lo. Então eu clico nessa janela de cadastrar e aqui depois lá eu posso cadastrar fazenda X, fazenda A, né? E dando prosseguimento, você pode a qualquer instante, né, no SOLT consultar seus requerimentos, pode solicitar um uso insignificante, né, uma autorização de perfuração, né? E aqui no nosso caso eu vou prosseguir numa outorga, ou seja, de uso significante. Aqui no sul de Minas, por exemplo, o uso significante seria uma solicitação de menos de 1 litro por segundo, né? Se você consultar o manual de outorga do IGAM, lá tem todas essas informações, o que é significante e o que não é. Bom, uma vez que eu cliquei em outorga, vai aparecer aqui, né, meus requerimentos. Eu vou cadastrar um novo requerimento. Eu apaguei aqui meu nome por proteção de dados, espero que compreendam. Então, para cadastrar, né, o novo empreendimento, o empreendedor aqui eu apaguei, né? E aqui está alguns empreendimentos que já estavam listados. Por exemplo, tem um que eu coloquei no meu nome, tem um que para fazer uma apresentação eu chamei de Fazenda Fake, né? É claro que nada disso foi submetido ao IGAM. Mas veja bem, eu tenho que colocar aqui o nome do empreendimento, se ele está no meio rural, o CEP, todas essas informações, e eu ainda tenho que clicar aqui numa declaração de posse, que eu sou proprietário daquilo, ou então eu arrendei ou aluguei, né? Eu tenho documentos para comprovar isso daí. Bom, então aqui eu fiz, né, um empreendimento, né, como se eu fosse irrigar a irrigação da UFLA, né, e eu disse que está no meio rural, o CEP aqui, e ele já buscou automático, né, e em Lavras eu cliquei em declaração de posse e depois eu posso clicar aqui em cadastrar. Bom, uma vez que eu cliquei em cadastrar, ele já aparece aqui nos meus empreendimentos, ó, irrigação da UFLA, né? A qualquer instante eu posso editar. Então vejam bem, nós vamos fazer uma solicitação, né, um novo requerimento, né, de outorga, e o requerente poderia ser, nesse caso, o reitor da UFLA, algo assim. O empreendimento é irrigação da UFLA e é uma outorga de direito de uso de recursos hídricos. Aqui você tem diferentes possibilidades. E também apaguei aqui o responsável técnico, né? E você pode salvar o rascunho, voltar outro dia e continuar todo esse processo. Bom, dando andamento, né, esse novo requerimento, o dados gerais foi o que eu mostrei, agora ele entra em modos de uso. E aí eu cliquei, que é acumulação, captação, derivação, né, ou captação ou derivação em corpo d'água. Existem várias possibilidades, inclusive perfuração de poços aqui. E aí eu clico em aplicar, e uma vez que eu cliquei em aplicar, né, e ele quer saber a localização da intervenção, né, e a caracterização da captação. Ele pede uma série de informações aqui.
E quando eu vou caracterizar o ponto, eu tenho que informar a latitude, a longitude, e inserir o ponto, e apareceu. E ele detectou automático. Isso é uma bacia federal no Rio Grande. A circunscrição hidrográfica, né, o curso da água, Ribeirão Lambari, e vamos seguindo e dando prosseguimento. Depois que eu cliquei lá, digitei a latitude e a longitude, né? E a caracterização da captação. Eu coloquei que vai ser um recalque, uma bomba só, com vazão de 0,05 metros cúbicos por segundo, ou seja, 50 litros por segundo, durante 21 horas por dia. E isso está na cota 856, mas a bomba vai ter uma altura manométrica de 80 MCA. E o tipo de controle no caso aqui é para irrigação, é automático, a alimentação é energia elétrica da concessionária, a tubulação é um PVC e um diâmetro de 100 milímetros e uma potência de 20 cavalos. E a intervenção ela está implantada, sim ou não? Eu disse que não. E aí é só ir clicando, dando prosseguimento aqui. É claro que a essa altura você já fez um projeto de irrigação. No caso aqui nós estamos mostrando uma outorga para a irrigação. E então aqui ficou muito claro, né, todos esses dados que eu acabei de mostrar sobre a captação. E depois ele vem com a cronologia da captação. Então eu clico aqui, estou dizendo que é 0,05 metros cúbicos por segundo, coloquei essa vazão todos os meses, 21 horas por dia, todos os meses. Cabe destacar que existe um horário de ponta que a energia é muito cara, que normalmente é das 18 às 21, e por conta disso nós consideramos na irrigação que o dia só tem 21 horas disponíveis para bombeamento. E por conta de eu respeitar esse horário de ponta, das 18 às 21, não ligar, né? No caso aqui, a concessionária CEMIG me dá um belo desconto, né? Na tarifa. E eu coloquei que eu vou irrigar aqui 31 dias em janeiro, 29 em fevereiro, mas normalmente não é tudo isso não. Nós fazemos um balanço hídrico e o número de dias em cada mês é bem menor. E afinal, janeiro e fevereiro é raro nós irrigarmos por estar num período chuvoso. Mas para eu definir isso, seria interessante fazer um balanço hídrico. Nessa cronologia, ele já calculou aqui o volume mensal de água que eu pretendo captar. Bom, dando prosseguimento, né, eu vou sair de modo de uso, vou para finalidade. Né? Eu quero a água para quê? Né? Então, eu posso clicar aqui em irrigação. E aí, como ele já sabe as coordenadas onde eu estou, ao clicar aqui os meses que eu pretendo irrigar, o sistema já busca automaticamente a precipitação provável e efetiva lá naquele lugar, naquele município, durante os meses todos do ano, e a evapotranspiração de referência. Então, essas informações você não digita, isso é automaticamente preenchido. No caso aqui, o coeficiente de cultivo, o KC, né, pois essa evapotranspiração não é, no caso, eu vou irrigar café, né, por gotejamento, e o café consome um pouco mais do que a evapotranspiração de referência. Esse um pouco mais implica em multiplicar por um fator de correção, 1,1, 1,1, 1,2. Esse fator é no máximo 1,2, mas há meses que ele pode estar com um valor menor. O manual de outorga do IGAN traz os valores de KC para todas as culturas. E também tem um coeficiente de ajuste, um KJ. Nesse caso, como o gotejamento ele praticamente molha 40% do solo, nós vamos multiplicar tudo por 0,4. E aí ele já traz o volume mensal. Olha que interessante, como
a chuva provável e efetiva em janeiro é maior do que a planta vai ter de evapotranspiração, ele já deduziu que eu vou precisar de zero nesses meses. E depois traz aqui os volumes que eu vou precisar. E a cultura, depois eu posso informá-la e é relativamente fácil de preencher. Para a cultura, eu havia selecionado aqui o gotejamento, o café, né? E a eficiência da irrigação é de 95% por ser gotejamento. Esses valores de eficiência eles estão lá no manual da outorga. Ou seja, espera-se que de cada 100 litros aplicado, 95 realmente entre no solo e seja utilizado pela planta. 5% poderia ser perdido aí, provavelmente por uma evaporação. No caso da aspersão, pivô central, esses valores são menores, porque perde-se muito por deriva, aquela água que é arrastada pelo vento. No caso aqui eu coloquei um número aqui 10 hectares, né? E a qualquer instante eu posso editar esses números. E aqui já ficou o volume que eu vou precisar para irrigar o café. Eu poderia cadastrar uma outra cultura, eu vou irrigar milho também, e aí você monta o quadro todo para a propriedade aí. E então ficou aqui finalidades, né, o consumo. Olha, é muito importante que esse consumo previsto pelo balanço hídrico, lembre que eu disse que ele sabe a precipitação provável, efetiva e evapotranspiração, é muito importante que esses números sejam bem similares ao que está lá na captação. Né? Quando eu informei lá que eu ia captar 21 horas por dia, 50 litros por segundo, aquilo tem que bater com esses números aqui. O que a gente fala bater seria assim, talvez não diferir mais do que 5% para cima ou para baixo. Então, isso é muito importante, senão esse processo não vai ser aprovado pelo analista. Bom, por último, ele vai pedir anexos e ele pede automaticamente a ART, ou seja, anotação de responsabilidade técnica, que é algo do CREA, eu tenho que anexar, né? E ele vai pedir um relatório técnico, já vamos falar sobre isso, e a declaração de propriedade ou posse ou anuência do proprietário. Então, nesse caso aqui, eu anexei e uma vez feito isso, eu já cumpri a etapa 1, a 2, a 3 e a 4, eu posso clicar em submeter. Nesse caso, para montar essa apresentação, eu não cliquei em submeter porque os dados eram fictícios. Mas se você clicar em submeter, ele vai perguntar se você está certo disso, se é o que você quer mesmo, tal, só para confirmar. E uma vez que você clicar, aí ele dá prosseguimento e vai imprimir para você um documento de arrecadação do Estado, que é um DAI, que são as taxas do IGAM. No caso de uma captação direta a fio d'água, é algo em torno de R$ 1.900. Essas taxas variam muito conforme o modo de uso e você pode consultá-las no site do IGAM. Bom, eu falei sobre o relatório técnico que você precisa anexar e o relatório técnico ele tem um roteiro e esse roteiro é chamado de termo de referência. É bom que você siga ele rigorosamente. Então, quando você baixa lá do IGAM o termo de referência para elaborar um processo de outorga para captação ou derivação em corpo d'água, ele já fala os documentos que serão necessários, né? E aqui o relatório técnico. E a minha sugestão é o seguinte: coloque os itens exatamente como está escrito aqui. Então, primeiro vai ser uma caracterização e descrição geral do empreendimento, depois você vai apresentar o fluxograma e por aí vai. Alguns provavelmente você não tem que preencher, por exemplo, se não for existir um método de tratamento de água, não se aplica. Eu vou mostrar um exemplo agora de um relatório técnico que nós anexamos. Então,
eu montei aqui relatório técnico gleba tal, então a caracterização e descrição geral do empreendimento ela está aqui, tá? E eu apaguei aqui a quem pertence essa gleba, o projeto, para uma questão de proteção de dados. Depois ele pede a justificativa da vazão requerida. Então eu estou colocando aqui que o projeto destina a irrigação gotejamento de 11 hectares. Desculpa, pois lá no formulário eu coloquei 10, né? Mas isso é relativamente simples de ser preenchido. E aqui uma planilha de Excel, que é um balanço hídrico que eu faço, utilizando a precipitação provável e efetiva e a evapotranspiração de referência, aqueles mesmos dados que o próprio IGAN mostrou lá. E como eu cheguei aqui numa necessidade de água, nesse caso para 11 hectares, eu estou precisando aqui, fazendo um cálculo para aplicar uma lâmina de 1,75 milímetros por dia, é uma lâmina até baixa, o ideal seria 3 para essa região, e resultou aqui numa vazão de 3 litros por segundo. Por isso, ao apresentar o fluxograma do balanço hídrico, né, na verdade eu apresento o quadro de vazões. Nesse caso aqui eu coloquei vazão de 0,03, isso é só um exemplo, por isso que não está batendo com o preenchimento que eu fiz lá de 0,05, tá? Mas não se preocupe quanto a isso, então você precisa montar esse quadro. E também ele pede um croquis do sistema de captação e distribuição, como será essa irrigação. Cabe lembrar que se você está fazendo uma outorga para dessedentação de animais, aqui seria outra situação, né? E também a descrição do conjunto motobomba, eu preciso descrevê-lo. Às vezes eu coloco até a curva da bomba, né? E descrição do sistema de recirculação de água. Isso é o que pede o termo de referência para o relatório técnico. Nesse caso, eu escrevi que não se aplica. E no caso de projeto de irrigação, apresentar o projeto básico, contendo pelo menos a área irrigada, lâmina bruta, túnel de rega. Então, normalmente eu anexo aqui a ficha técnica do projeto. Então, está aqui um exemplo dessa ficha técnica, né? Que basicamente é uma planilha de Excel que nós utilizamos em irrigação, de como chegar lá. Alguns números aqui talvez sejam um pouco diferentes do que eu digitei, mas o propósito aqui é mostrar que é interessante ter o projeto básico da irrigação dentro do relatório técnico. E o memorial de cálculo da vazão legalmente disponível, eu fiz o print do que eu encontrei lá no sistema lá de informação do IGAN, que mostrou para a latitude e longitude que eu coloquei qual era a disponibilidade de captação. Então eu mostro para eles que eu tenho essa vazão, tá? E outra coisa que ele pede é o seguinte: se eu tenho outros usuários. Então eu coloco aqui o desenho da bacia hidrográfica, né? E tudo isso aqui você consegue ver o curso dos córregos na plataforma IDE Cisema, tá? E aqui eu coloquei até algumas outorgas que existem. Então foram encontrados 4 pontos de outorgas, né? Mas são referentes a 2 captações, na verdade, já que as outras 2 não tinham vazão. Então, as duas que tinham, uma era 0,1, a outra 0,9, totalizando 1. Então, como a disponibilidade hídrica para a outorga ela era de 4 litros por segundo, eu tive que abater esse 1 litro por segundo, né, que está logo ali, né, tem pessoas que precisam de água, outras pessoas, e aí eu consigo concluir que é possível ao IGAN conceder 3 litros por segundo que eu estaria solicitando. Outra coisa que ele pede, se houver reservatório, piscinão, eu coloquei que não se aplica, método de tratamento de água. E por fim, ele pede uma declaração para a outorga em área rural. Eu apenas informei que ela foi anexada lá na plataforma do IGAN. Bom, é isso aí. Veja bem que o processo ele não é muito simples, é preciso muito conhecimento técnico para que a gente possa elaborar um processo de outorga e ter, né, o que de direito
pode lhe ser concedido, né? E por isso nós estudamos, né? A gente aprende muita coisa em recursos hídricos, em irrigação, para poder montar esse processo. É isso aí, foi um prazer, espero tê-lo ajudado, né, a compreender um pouco mais sobre o outorga de captação direta a fio d'água, nesse caso para irrigação. Um abraço.